Imagine que você é dono de uma loja de luxo em um shopping. E nessa loja de luxo entrou 1000 pessoas durante o dia. E simplesmente 2 compraram. Você, como o dono dessa empresa, vai querer entender o que aconteceu que é só apenas 2 dentre as 1000 pessoas compraram. Porque isso literalmente vai te tirar o sono. Você vai tentar entender: o ar-condicionado quebrou, o atendente foi rude, o que aconteceu no meu processo comercial que fez com que essa catástrofe de apenas 2 pessoas dentre 1000 comprarem acontecer. Essa mesma coisa acontece todos os dias nas suas campanhas digitais, no seu site, e você não toma nenhuma ação, você não analisa nada. Eu sou Jobel Casper e vamos entender de Web Analytics. E sinceramente, Web Analytics dentro do mundo de Growth Marketing, marketing de performance, você pode utilizar dentro de qualquer um desses pontos. Ele, para mim, ele é um dos principais. Exatamente porque, dentre a camada anterior, o passo anterior, que é fazer um bom tagueamento no seu site, nos seus caminhos digitais para conseguir entender a jornada do consumidor, é dentro do Web Analytics que a gente vai conseguir entender o que está acontecendo. Foi o ar-condicionado que quebrou, eu estava sem atendentes, a loja estava cheia de pessoas, mas não tinha uma pessoa, o caixa não estava funcionando. Isso daqui é muito fácil de entender numa loja física. Mas a mesma lógica se aplica para você, que tem um site que seja para capturar lead ou seja um e-commerce para vender alguma coisa. Web Analytics é o que vai trazer binóculos do seu negócio em relação a esses pontos, que vai dizer para nós o que aconteceu com cada uma das pessoas, o que aconteceu com as pessoas que chegaram à 1 da tarde, o que aconteceu com as pessoas que chegaram às 2 da tarde, o que aconteceu com as pessoas que vieram de tal lugar. É exatamente isso que ele nos mostra. Ele nos mostra as origens de tráfego, a taxa de conversão por origem. Então, eu vou dar um exemplo. Você que faz tráfego pago, você está analisando o último clique. Não é o jeito mais adequado de se analisar, mas ele nos traz um cheiro em relação a se está funcionando ou não. Qual foi a última vez que você entrou no GA4, por exemplo, que é uma ferramenta de Web Analytics, e analisou de fato a origem daquelas campanhas que você utilizou tráfego pago e colocou a análise para entender o que aconteceu com essas pessoas? As pessoas de tráfego pago entraram na sua maioria às 2 da tarde, chegaram até o caixa da empresa, a partir disso elas simplesmente largaram seu produto em cima da mesa e foram embora. Pois bem, é exatamente isso que acontece muitas vezes. Então no Web Analytics ele serve para que a gente consiga entender, por exemplo, as pessoas entraram, olharam o nosso site, entraram na categoria, olharam o produto, adicionaram no carrinho e ficou por isso. Exatamente aqui que elas começaram a dropar, ou seja, elas começaram a sair da nossa loja. Muitas empresas, exatamente nesse ponto que se ferram, porque elas não analisam o processo como um todo, elas não analisam, por exemplo, que simplesmente é o frete que está assustando elas. É quando elas chegam no processo do carrinho, que antes da parte do produto você não colocou o frete, mas no carrinho tem o frete, e nesse momento aqui, a pessoa chega e verifica que o frete é praticamente o mesmo preço que o produto. Nesse caso aqui, você começa a conseguir entender o que eu tenho que fazer. Eu tenho que melhorar minha negociação com a empresa que faz frete, eu tenho que fazer kits para que o meu ticket médio fique mais alto e eu consiga absorver boa parte desse frete e colocar um frete fixo de R$15. Ou melhor ainda, eu aumento o meu ticket, de alguma forma, seja criando um kit em relação a isso, ou seja, aumentando o preço do meu produto, englobando o preço do frete, e a partir disso eu consigo criar um gatilho mental na pessoa. O frete é grátis, mas na verdade não é grátis, já está embutido dentro do seu produto. Então a gente tanto começa a entender o que acontece no nosso site, quanto dentro de um processo de growth marketing adequado, nós temos que entender o que funciona, o que não funciona, para a gente poder criar hipóteses. A partir dessas hipóteses, eu colocar testes rodar para conseguir melhorar o meu faturamento no final do dia, para conseguir melhorar meu lucro. Só que para melhorar isso, muitas vezes eu tenho que fazer pequenos ajustes. Esses pequenos ajustes que a gente analisa na jornada de compra, eles têm como objetivo reduzir a fricção, seja através de tecnologia, ou seja, o seu site, seja através, muitas vezes, por exemplo, do marketing conversacional, ou até mesmo, muitas vezes, usando criatividade e gatilhos mentais para a gente conseguir fazer a pessoa chegar até o checkout e comprar de nós. Tudo isso é o Web Analytics que nos traz. No final do dia, é ele que nos traz a idade das pessoas, de onde elas vieram, qual foi a jornada de compra, como é que foi o comportamento, quanto tempo elas ficaram, quantas vezes elas voltaram. Tudo isso a gente analisa dentro do Web Analytics, que existem várias ferramentas para isso.
Mas a principal é o GA4, pessoal. Querem aprender uma? É GA4. E querem aprender com profundidade? Eu tenho meu curso Academia do ROI. E querem mais ainda? Eu sou sócio de uma empresa que faz tudo isso. A gente arruma o traqueamento de vocês e cria toda a parte de Web Analytics para vocês conseguirem tomar as decisões corretas e crescerem a empresa de vocês. E o Web Analytics, ele é uma das melhores ferramentas, porque ele passa 24 horas por dia gerando dados para nós, para que a gente consiga tomar as decisões reais, para que a gente consiga entender o funil do nosso site, ou seja, para a gente entender se a gente está deixando dinheiro na mesa ou não. É exatamente esse tipo de ferramenta que você não pode viver sem. Então você faz tráfego pago, você faz SEO, faz todos esses pontos, mas você não tem um Web Analytics correto, você está jogando dinheiro fora, você está queimando dinheiro. Você está colocando todo o seu dinheiro praticamente num lugar que você não faz ideia do que está funcionando ou não. Então o Web Analytics ele serve exatamente para esses pontos. E eu sou Jobel Casper, inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo, curte esse vídeo e eu te vejo na próxima. Valeu, até mais, tchau!